Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graziele Medeiros e hoje eu finalmente trouxe o boneco para nós fazermos do começo ao fim. Bom, os materiais serão feltro de diversas cores, um cone de isopor de 7 milímetros, uma bolinha de isopor de 5 milímetros, fitas de cetim, a cola branca, a cola quente que já está aqui esquentando, palitos de churrasco e palito de dente, uma canetinha preta e alguns utensílios para biscuit, tesouras, as tintas acrílicas na cor marrom, vermelha, rosa, preta e branca, uma base de acrílico e aqui eu trouxe o papelão para nós fazermos o molde da própria cartola do nosso palhaço. E a massinha de biscuit, que é super importante aqui nesse nosso passo. Vamos começar? Eu inicio com o corpo do nosso personagem, que vai ser o quê? A bolinha e o cone. Vamos começar pelo tronco, que eu vou utilizar o cone de biscuit. E eu pego uma quantidade não muito grande, tá? E aí é aquela técnica de biscuit que você vai modelar para poder deixar a massa mais macia, ou seja, é a sova da massinha de biscuit. Com os dedos você amassa. Quem já tiver um rolinho de massa de biscuit, perfeito. Você envolve esse cone com essa massinha. Nessa técnica aqui não precisa de cola por enquanto, tá? Você vai só cobrir o cone com a massinha. Mas aí não vai ficar horrível e amassado desse jeito, tá? Não se preocupe, a gente vai arrumando, evitar com que deixe ar entre a peça e a massinha. Agora nós vamos alisar a peça. Eu sempre uso uma base de EVA, porque a massinha de biscuit ela não cola e nem suja e nem gruda na mesa, tá? A cabeça o que eu faço? É a mesma quantidade do tamanho da bolinha de isopor de 50 milímetros, tá? E a mesma técnica, você vai sovar, opa, a bolinha tá viva, vai sovar um pouquinho essa massa para poder deixar ela um pouco mais macia. E aí você vai envolver a bolinha de biscuit da mesma forma, a bolinha de isopor com a massa de biscuit. Com essa palma da mão, você vai envolvendo a bolinha, certo? Aí vai juntando, 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 para que não fique ar entre a massa e a bola de isopor. Sempre com o polegar indicador. E vai tirar essa rebarba feia, que fica essa sobra. Para tirar essa rebarba, você vai usar a esteca faquinha, que é um dos instrumentos de trabalho com a massa de modelar, que é o biscuit, ou porcelana fria. Você vai tirar o excesso aqui de cima, certo? Vai alisar aqui e com o dedo mindinho você vai marcar a divisão do pescoço com a bochecha. Então ela vai ficar assim, ó, desse jeito aqui, ó. Aqui é o pescocinho, que é essa parte aqui de baixo, e a bochecha eu dividi em 3 partes, que eu marquei as bochechinhas e o nariz, tá? Agora nós vamos pro braço. O braço é uma quantidade pequena, tá? Eu faço 2 quantidades iguais, faço uma bolinha, né? Dessa bolinha, você modela um rolinho e vai... Marca essa parte aqui de baixo com o indicador e o polegar para sobressair o pulso do nosso palhaço. Amassa de leve com a palma da mão. Com a tesoura você vai fazer um picote aqui para poder marcar o polegar, certo? Com a mesma esteca, você vai marcar os dedinhos. São 3 marquinhas para poder fazer a divisão dos 4 dedinhos, ok? E aqui no braço, 2 marquinhas para poder marcar a dobrinha,
Então, nós temos 2 bracinhos aqui. Para a perna, é a mesma coisa, eu modelei uma bolinha, um rolinho. Do rolinho, eu coloquei o palito de churrasco aqui no meio, sempre girando para poder ele não segurar. Deixou uma sobra, arruma aqui embaixo, nós já temos o quê? As perninhas, tá? E aí, 2 quantidades razoáveis desse tamanho, a gente tira uma proporção em relação aos braços e faz 2 bolinhas, e dessas bolinhas nós vamos fazer 2 coxinhas, um pouco achatadas, porque serão os 2 pés do nosso palhaço. Vai ficar assim, levemente desse jeito. Vamos começar com essa peça que já tá na metade. Vamos lá. Por que que eu deixei, por que que eu deixei esse boneco sem os bracinhos? Porque na hora que nós fazermos a roupa, aí a gente vai colocar a roupa e depois coloca o braço, porque senão vai quebrar o braço, tá ok? Então, vamos começar com esse moço aqui. Como ele já tá assim, nós vamos já aprontar a roupinha dele. Os moldes estão com a produção, tá? Então, o que que acontece? Tem o molde da roupa, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o casaco, é uma vez só. O colete são 2 partes, que são do mesmo tamanho. O laço uma vez só, tanto da parte retangular quanto dessa aqui. Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu recortei o feltro, já colei aqui dentro, tá? E agora eu vou colar aqui a outra parte com a cola quente. Vamos lá. Por que que eu não uso a máquina de costura nesse tipo de trabalho aqui? Bom, não é que seja difícil, enfim, mas aqui com a colagem ela fica um pouco mais prática, até para quem não sabe costurar na máquina. Então não tem nenhum problema, né? Para quem não tem máquina e quem não sabe. Ó, já colei as 2 partes. Eu vou dividir aqui ao meio. Vou usar essa tesoura maior. Corto essa parte aqui, uma das partes, tá ok? Para ter abertura. Corto aqui em cima de leve. Eu já tenho uma blusa, tá ok? Aí, como é que eu faço para dar um acabamento bacana? Eu corto aqui, um pouco na diagonal, e a mesma coisa do lado esquerdo do casaco do palhaço, ok? Então, eu virei, eu já tenho um casaco. Agora, vamos colar o colete. Eu recortei com esse feltro cor rosa mais forte para realmente chamar a atenção. Vocês podem usar de qualquer cor, tá? Como é um palhaço, você tem mais uma liberdade. Ó, eu colo com a cola quente nessa parte aqui. Como se parecem 2 asas, né? 2 asas de borboleta. Eu colo aqui. O que que eu faço aqui? Aqui eu colo uma parte aqui que é a gravata. Com essa parte retangular você vai envolver aqui essa gravata. Também com a pistola de cola quente. Né? E aí dá um abraço aqui na peça. Cola aqui no topo. Vamos vestir a calça desse palhaço. O molde da calça também é toda cortadinha em molde. Eu colei as partes, tá? Não foi costurada. Aí você coloca a roupinha aqui nesse rapaz.
Agora vamos colar os braços com a cola branca. Como é que eu faço aqui? Ele ficará desse jeito. Então, vamos pegar o nosso palhacinho que já está seco. E eu já coloquei o casaco, colei aqui. E aí, eu coloquei o quê? 2 pintinhas aqui no colete do nosso palhaço. Colei ele já na base de acrílico, tá? O cabelo, como foi que eu fiz? Eu utilizei só a tinta acrílica preta com o pincel chato. Eu dei algumas pinceladas. A orelha. Ó, como é que a gente faz a orelha? É rapidinho. Você pega 2 pedaços de massa de biscuit, do tamanho de um feijão, tá? Faz uma bolinha, como se fosse um quibe. E aí você marca no meio. É um formato de um feijãozinho mesmo. E cola na lateral, nas 2 laterais do nosso palhacinho. Tá? Agora vamos para a nossa pintura dos olhos e a feitura da cartola. Bom, os olhos é o seguinte, você vai usar o pincel chanfrado, você vai carregar e tirar o excesso com a cor branca. Esse formato de janelinha mesmo, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E aí o processo da pintura dos olhos é o seguinte, gente, você vai pintar uma camada de branco, vai deixar secar um pouquinho, depois pinta outra camada. Enquanto ela seca, a gente já vai para nossa cartola, tá? Eu peguei o molde, que são essas partes aqui, ó. A cartolinha, o que foi que eu fiz? Eu recortei uma circunferência, um retângulo e essa parte da aba, tá? Como foi que eu fiz? Eu revesti todas elas de feltro. Nesse caso, eu colei com cola quente também. Essa aqui, ó, dos 2 lados. Aqui eu colei com feltro e fiz o acabamento aqui dentro com a cola quente também, tá? E aqui é esse retângulo de papelão onde eu virei, colei, né? E revesti de feltro também, tá? E aí é só colar as partes e depois dar o acabamento com a fita de cetim. Vamos lá para os nossos olhos. Secou a primeira parte, o que que eu faço? Eu pego o pincel, o mesmo pincel chanfrado. Eu vou utilizar aqui a cor marrom, tá? Deixa eu tirar o excesso aqui. Marrom é a mesma coisa, você vai fazer uma janelinha, só que uma janela invertida, tá? Como se fosse uma... Aqui. Carrega um pouquinho mais de marrom para fazer o outro olho. Obviamente que vocês vão pintar e vão esperar secar, uma coisa assim bem mais... Aqui. Praticamente terminadinho o nosso palhaço. E aí, é só colar ou deixar solto na cabeça do nosso palhaço.